Então, mais ou menos, a estrutura dessa apresentação vai ser primeiro um panorama geral, mas e numa parte final eu vou apresentar os trabalhos que o grupo tem realizado nessa área. O grupo tem uma área de atuação ou de pesquisa, uma linha, né, na área de prevenção de lesão musculoesquelética, assim, é uma das linhas fortes do estudo, mas eu vou apresentar alguns dos artigos que parecem ter bastante aplicação prática. Então, o cenário, né, quando a gente olha essas fotos, que é um sujeito ou estirado ou parado, com a mão na coxa, expressando no rosto, né, uma cara de dor e uma coisa, um evento súbito. A gente percebe que isso é muito comum, principalmente em esportes coletivos de bola, né, como futebol, rugby, futebol americano, futebol com regras australianas, e basta abrir os jornais ou os sites de notícia esportiva, que quase todo dia a gente vê cenas como essa. E não só no alto rendimento, né? Provavelmente muitos dos que estão assistindo aqui já tiveram essa lesão, conhecem alguém que teve essa lesão, realizando alguma prática desportiva. Mas a pergunta é, como aconteceu? Ou seja, o que aconteceu, o que antecedeu essa cena da pessoa com a mão na coxa, com a cara de dor, com uma súbita parada na atividade que estava realizando. Então, principalmente, tem duas cenas que a gente observa. Essa primeira, que é a pessoa realizando um chute, e que é a lesão, né? É um estiramento, é quase intuitivo, né? Parece que ela excede a amplitude de movimento que aquela musculatura estava preparada a receber. Mas essa não é a principal forma. Durante o futebol e esses esportes coletivos, essa lesão acontece principalmente durante a corrida, e é a corrida geralmente de alta velocidade. E a gente vê que apesar de terem dois jogadores correndo atrás da bola, não há contato entre eles, o que caracteriza essa lesão como uma lesão de não contato. A pessoa está correndo em alta velocidade e de súbito, às vezes ela pode escutar algum barulho ou sentir um rompimento, mas ela sente uma dor que a faz necessariamente parar. Quando a gente olha, né, uma pessoa curiosa, um fisioterapeuta, um professor de educação física como eu, algum curioso nos esportes, ele olha essa cena da pessoa parando, levando a mão na coxa, ele pode fazer naturalmente as seguintes perguntas. É grave? Acho que essa é uma primeira questão que deve ser respondida. A segunda é, o que aconteceu para essa pessoa estar correndo e de súbito parar? Uma terceira pergunta é, por que aconteceu? Depois é, por que com ele ou ela, né, um atleta ou atleta, o que ele tem de específico? Por exemplo, nesse lance à direita tem dois jogadores correndo, porque um deles selecionou, o que o faz diferente dos outros atletas para ele ter tido essa lesão. Por fim, posso prevenir? É possível, assim, ter medidas, alguns tratamentos ou programas de prevenção que poderiam mitigar essa lesão? Então, a primeira pergunta é sobre a gravidade. A gente parte de um conceito que agora tem na literatura científica, que é de injury burden. Eu desconheço alguma tradução em português para essa expressão, mas burden seria tipo o ônus da lesão, o fardo da lesão. E o que ela leva em consideração? Ela leva a multiplicação, né, o produto da incidência. Quantas lesões ocorrem por horas, e essas horas geralmente são 1000 horas. Então, se ocorreu uma lesão em 1000 horas daquela equipe jogando ou praticando, a incidência de 1 por 1000. E a severidade, aqui considerado o tempo de afastamento, né? Quanto tempo o atleta ou os atletas têm que ficar fora de treinamento ou fora de competição, né? Ou seja, no departamento médico ou de fisioterapia. Existe um estudo bem interessante, né, que compara esses ônus das lesões no futebol, pelos times participantes da Champions League, né, na Copa UEFA, e aqui eles observaram, né, e contabilizaram diversas lesões. E aqui no eixo Y, né, no eixo das ordinárias, aparece aqui a severidade, ou seja, os dias perdidos por conta da lesão. E aqui, né, lembrei quando a Karine estava falando dela, a lesão de ligamento cruzado, aparece a que tem a maior severidade. Mas quando a gente olha no eixo X, a incidência, ainda assim, é pouca, né? Não é pouca, mas é menor que a maioria das lesões. Mas
quando a gente olha as lesões de isquiotibiais, apesar da severidade ser, digamos, intermediária, uns 23 dias, a incidência é muito maior. Ela chega perto de 1 a cada 1.000 horas de jogo. Então, quando a gente multiplica, né, a severidade pela incidência, a gente tem que esse injury burden, ou o ônus da lesão, sim, é uma coisa que prejudica os times. E, além do mais, além de prejudicar o jogador, essa lesão é uma lesão muito recorrente. Então, a gravidade não está só na lesão inicial, mas sim o quanto ela vai se repetindo no decorrer da carreira. E, bom, a gente viu a gravidade nos termos dos jogadores. E quando a gente pensa nos clubes, nos times, será que as lesões afetam o desempenho? Então, esse estudo acompanhou durante 11 anos as equipes de futebol, também um estudo da UEFA, e o que eles viram, em síntese, é quanto menor esse ônus da lesão, maior é a posição ao final do campeonato, maior é a pontuação por jogos, e maior, consequentemente, é o sucesso nos campeonatos, né, organizados pela UEFA. Então, sendo a lesão discotibial uma das lesões que apresenta o maior injury burden, maior ônus, consequentemente, ela leva a uma piora nesses desfechos de desempenho. E uma piora nesses desfechos de desempenho leva, consequentemente, a efeitos negativos nas finanças do clube. Então, esse estudo estimou, então, o custo financeiro das lesões, que eles viram que esses custos em clubes da Premier League, que é a primeira divisão de futebol da Inglaterra, esses custos chegam a 45 milhões de libras por temporada. Imagina isso multiplicado por 6, como na conversão para reais, é uma fortuna. E maior parte dessas lesões, ou boa parte dessas lesões, são devidas às lesões musculares de isquiotibiais. Então, quando a gente pensa no ponto de vista tanto do jogador, como de desempenho, como de finanças, há um prejuízo. E aqui eles mostram um gráfico bem bacana, que é uma correlação, né, entre o que se esperava, um time, o que ele esperava de chegar no final do campeonato e o quanto de lesões eles tiveram que afastaram os jogadores. E a gente vê que é uma relação inversa. Quanto maior o número de afastamento de seus jogadores, pior é a colocação real ao final do campeonato. Isso tanto em colocação como em pontuação. Então, sobre assim, né, a primeira pergunta, aquela, é grave quando a gente compara individualmente, né, talvez com uma lesão de ruptura do ligamento cruzado, talvez não pareça tanto, mas em conjunto com outros fatores, o impacto, ao menos, dessa lesão é grande, e é o que faz ela ser uma lesão que tem se tornado bastante pesquisada. Então, digamos, respondida essa pergunta, a gente pode passar por uma segunda pergunta, que é: o que aconteceu? Então, quando a gente pensa em posterior da coxa, isso aqui é uma imagem de uma visão posterior da coxa direita. E o nome isquiotibiais, né, todo mundo sabe, passa do princípio da origem e da inserção do músculo. A maior parte desse grupo muscular, ele tem origem na tuberosidade isquiática e se insere, boa parte, no côndilo medial da tíbia, o que dá nome ao grupo, né, de isquiotibiais. Mas um outro músculo importante desse grupo se insere na cabeça da fíbula. E esse músculo também, por sua vez, tem uma outra porção que se insere ou tem origem no fêmur. E assim, olhando, né, essa figura, ela parece muito simples e fácil de identificar um músculo. Esse músculo, né, que pela origem e inserção, eu tenho que reforçar, é um músculo biarticular. Então, ele tem funções tanto de quadril como de joelho, né? Mas a gente olhando assim, parece um grupo fácil de identificar. Mas quando a gente disseca o músculo, a gente vê as particularidades e o que dificulta a análise desse grupo muscular. Então, por exemplo, quando a gente pega aquele primeiro músculo, né, aquele primeira porção ali mais profunda e da esquerda, que é o semimembranoso, esse é um músculo penado, mas ele tem uma grande tendinha na sua inserção, na sua origem. Esse outro músculo que é mais superficial a ele, que é um músculo semitendinoso, ele tem um tendão de origem comum com esse outro músculo, por sua vez também é penado, e que tem um tendão distal, né, de inserção distal, em conjunto com esse outro. Então são 4 porções de músculos diferentes entre si, que teoricamente realizam a mesma função.
mas eles têm estruturas, né, anatômicas muito intrincadas e que muitas vezes dificultam ou tornam complexa a sua análise e identificação da lesão. Mas quando a gente fala em futebol, né, e aquele mecanismo da lesão da corrida, a gente sabe, né, os dados mostram que a lesão ocorre sobretudo nesse músculo, a cabeça longa do bíceps femoral. A identificação dessa lesão geralmente pode ser feita clinicamente, né, através da dor, a limitação de função, né, de movimento, um edema, mas geralmente ela é confirmada por exames de imagem, principalmente, né, ressonância magnética ou ecografia. Isso para ter uma localização mais precisa e o tamanho, avaliar o tamanho da lesão com maior precisão. E aí os médicos, o departamento médico, os fisioterapeutas, desculpa, tem uma maior condição de analisar o tempo de retorno e quais medidas terapêuticas eles vão tomar. Bom, sabendo o que aconteceu, a próxima pergunta seria por que aconteceu? E agora a gente viu, né, então, a parte anatômica, mas é bom entender um pouquinho da parte da função do músculo, desse grupamento muscular. Concentricamente, ele realiza uma extensão de quadril e concentricamente ele realiza uma flexão de joelho. Claro que concentricamente essas funções são muito importantes, mas quando a gente pensa no mecanismo da lesão, talvez seja a sua função excêntrica que seja mais relevante de ser analisada. Eles então freiam o movimento de flexão de quadril e de extensão do joelho. Então, por isso, em manobras, em atividades cotidianas, como a corrida, eles são ciclicamente recrutados, tanto concêntrica como excentricamente. E mas por que na corrida, né? Não na caminhada? O que tem de diferente? O que a análise cinética e cinemática da corrida nos mostra? Um aumento da velocidade, há um aumento do torque dessa musculatura, tanto para aumentar a frequência da passada, como para aumentar o tamanho da passada, porque para correr mais rápido, mais veloz, então, em primeiro momento, tem um aumento na distância da passada, no tamanho, e depois, né, compensa ainda mais pela frequência da passada. Isso leva a aumentos de torques para produzir essa aceleração, tanto no músculo, digamos, internamente, como naquele contato com o solo, quando o pé empurra o solo. Então, a força de reação, tanto horizontal do solo como vertical, são aumentadas com o aumento da velocidade. Então, aqui, a fase da corrida, o ciclo da corrida, geralmente é dividido em duas etapas. Essa primeira etapa, aqui, a gente observa, é em preto, né, quando a perna pretinha, a fase está sem contato com o solo. Então, é a fase aérea ou fase de balanço. E tem a fase de contato com o solo ou fase de apoio. É importante, assim, que subdividir esse ciclo da corrida ainda em cada etapa, tá? O importante é que tem a fase inicial de balanço, depois há uma aceleração da coxa à frente, que é na fase intermediária, e nessa fase final de balanço, então o joelho, aliás, o membro, né, a perna, está indo à frente e precisa uma desaceleração na musculatura posterior de coxa para controlar esse movimento. Já na fase do contato com o solo, ou fase de apoio, tem também a fase inicial, né, ou uma fase de desaceleração do pé, o contato do pé com o solo. Depois tem a fase, né, de apoio propriamente dito, e depois a fase de propulsão. E o que é importante nisso, né, que a maioria dos estudos que identifica o momento da lesão indica que ele ou ocorre na fase final de balanço ou na fase inicial do contato do pé com o solo. Ainda que isso não chega a ser uma divergência, porque a maioria dos estudos atribui a essa fase final de balanço, o momento em que ocorre a lesão. E o que essa fase final de balanço tem de especial? Quando se monitora, né, a ativação eletromiográfica, eu sei que vários trabalhos antes falaram de estudos com EMG, quando se monitora, né, a atividade eletromiográfica da musculatura posterior da coxa, se observa que um aumento na atividade eletromiográfica, um aumento no comprimento, daí não por, claro, EMG, por outras técnicas ou de imagem, um aumento no comprimento, né, da fibra muscular e uma fase de absorção de energia seguida por
o uso dessa energia na propulsão. E quando acontece os picos de cada uma dessas características de ativação, de comprimento de fibra e de armazenamento de energia, é justamente na fase final do balanço, que é quando os isquiotibiais são recrutados excentricamente, eles vão se alongando e recrutando para desacelerar o movimento da perna à frente e preparar o corpo e a perna para fazer o contato com o solo e, em seguida, a propulsão do corpo à frente. E a gente observa, assim, diferente do que aconteceu ali com os estudos mostrados pela professora Karen, que há uma tendência de aumento dessas lesões no decorrer do período dos jogos. Então, acho que uma forma simples do porquê aconteceu está basicamente respondida. E a próxima pergunta que a gente poderia se fazer é por que com esse ou com essa atleta? E essa questão é respondida pelos tais fatores de risco. Então, a literatura é vasta em apontar algumas características dos atletas. Entre elas, histórico de lesão, que pode ser dos próprios isquios, como pode ser de outra região, como panturrilha ou própria lesão de ligamento cruzado anterior. A estatura, já se observou até que jogadores mais baixos ou atletas mais baixos são mais propensos à lesão. Baixas razões, essas razões de isquiotibiais e quadríceps, não sei se foi falado hoje, mas é quando os isquiotibiais são proporcionalmente mais fracos que o quadríceps. Idade avançada, baixa flexibilidade, ângulo ótimo, diminuição do ângulo ótimo quer dizer, se eu tenho uma musculatura posterior da coxa, digamos que é capaz de fazer 200 newtons de força, mas se esses 200 newtons são próximos da extensão completa, isso é mais vantajoso funcionalmente do que se esse pico de força é com o joelho mais próximo à sua flexão. Também a arquitetura muscular, né, considerada então o comprimento dos fascículos e o ângulo de penação, a etnia e a tipologia da fibra muscular, então a diferenciação entre fibras do tipo A, fibras do tipo 1, 2A e 2X, mas principalmente uma baixa força excêntrica dos isquiotibiais. Todos esses já foram em algum momento ou são apontados na literatura científica como fatores que aumentam o risco das isquiotibiais. Mas quando a gente vai para os estudos, assim, aqueles que são considerados padrão ouro para a identificação de fatores de risco, são os estudos prospectivos de corte. Nesses estudos, eles se pegam um grupamento grande de uma determinada população, digamos, jogadores de futebol, se anotam, né, se registram alguns dados iniciais, pode ser força, estatura, massa, histórico de lesão, idade, e se faz um acompanhamento no decorrer, digamos, de 1 ano, 2 anos da temporada, e se observa a incidência de lesões a partir daqueles dados iniciais. O que esses estudos prospectivos de corte têm mostrado? Então, que realmente ter quadríceps muito mais fortes do que isquiotibiais, por esse estudo, uma baixa flexibilidade da cadeia posterior, por esse estudo, um comprimento de fascículo do bíceps femoral, da cabeça longa do bíceps femoral, por esse artigo, tipologia das fibras musculares, ou seja, fibras do tipo 2X ou 2A aumentando a incidência e a fadiga. Todos esses são estudos de cortes que já apontaram que déficits, né, nessas características que eu falei podem aumentar em média aí 4 vezes a chance de lesão. Mas como, né, a professora Karen falou, essa lesão é uma lesão multifatorial. Então, ainda que um atleta tenha uma que outra dessas condições, isso não é uma previsão, não prediz que ele necessariamente vai ter fatores de riscos. Geralmente, para esse tipo de lesão muscular que se prescreve ou se idealiza, né, são os exercícios excêntricos. Então, o exercício excêntrico, por causa daquela questão da fase final do balanço, onde a musculatura é exigida excentricamente. Então, se pensa, né, que a melhor forma de trabalhar esse músculo para evitar lesões futuras é reforçá-los excentricamente. Então, esse estudo de 2008 foi primeiro, acho que foi um marco no estudo com futebol, que propôs esse exercício. O que eles faziam? Os jogadores, né, se reuniam em dupla e um segurava, né, as canelas do outro e o outro descia à frente. Então, apesar de hoje ser um exercício super popular,
naquela época isso criou, né, um grande impacto tanto na comunidade científica como na prática do futebol. Por quê? Isso aqui mostrou uma redução de 57% nas lesões naqueles atletas, no grupo de atletas que incluíram esse exercício, né, o exercício nórdico de isquiotibiais, na sua rotina de treinamentos. Era uma rotina que durava 12 semanas e o exercício era realizado progressivamente por 3 vezes por semana. E depois eles faziam uma manutenção durante o ano. E esse exercício se tornou tão popular e acabou sendo usado em tantos estudos que já tem revisões sistemáticas mostrando que para diversos esportes a inclusão desse exercício ele diminui em 51% de chances de lesão de isquiotibiais. E também tem uma diminuição na reincidência e na gravidade, na severidade dessas lesões. Mas o que poderia explicar, né? Então, digamos, biomecanicamente, que esse exercício seja tão benéfico na prevenção de lesões? Então, quando a gente analisa, né, aqui no plano sagital esse exercício e vai acompanhando a execução do exercício, a gente percebe que aqui está o eixo de rotação e aqui, digamos, né, o centro de massa. À medida que a pessoa vai deslocando o corpo à frente de uma maneira controlada, usando seus isquiotibiais excentricamente, essa distância do centro de massa e a distância perpendicular, então, em relação ao eixo de movimento, vai aumentando. E a ativação dos isquios, para manter o controle desse movimento, tem que ir gradualmente acompanhando. Então, vai descendo, vai aumentando a ativação muscular. Claro, tem um momento, esse exercício é supramáximo para a maioria das pessoas, que elas não conseguem mais manter a velocidade. Ainda assim, se espera que elas tentem fazer força para manter um movimento que, ainda que elas sejam incapazes de manter, elas continuam recrutando essa musculatura. E o que isso, né, explicaria? Se a gente pensar naquela fase final de balanço, que é quando os isquios estão mais alongados, é quando eles têm que exercer maior atividade excêntrica, maior recrutamento, parece que, né, meio que bate com essa região, a região final aqui desse exercício. Então, esse exercício, teoricamente, reforça a musculatura justamente naquele momento do movimento durante a corrida em que ela mais precisa ou mais solicitada é. Teoricamente, é possível prevenir, né? Tem estudos e tem revisões sistemáticas mostrando a eficiência a inclusão de um único exercício na prevenção de lesões, mas veio um estudo e mostrou que as lesões estavam aumentando 4% ao ano desde 2001. E aquele primeiro estudo é de 2008, né? Então, o que estava acontecendo que as lesões continuavam a subir, apesar de já haver programas ou protocolos de treinamento considerados eficazes na prevenção de lesão. Então, uma das explicações possíveis é que alguns estudos mostraram que os clubes eles têm baixa adesão aos protocolos, porque eles têm um certo temor que vai influenciar, por exemplo, o desempenho dos atletas em outras atividades, ou os vai deixar doloridos, ou algumas outras questões negativas. Então, por opção, né, muitas vezes da comissão, eles não incluem, por exemplo, o exercício nórdico na sua rotina de prevenção de lesões. E isso talvez tenha sido o estopim, né, o pontapé, o estímulo que deu para o nosso grupo de tentações que esse exercício provoca nos sujeitos, adaptações morfológicas, adaptações neuromusculares, e também começar a testar diferentes protocolos e ver se realmente são necessárias 12 semanas, 3 vezes por semana, para que eles gerem aquelas adaptações que foram vistas anteriormente. A partir daqui eu começo a apresentar, então, trabalhos do grupo ali que eu faço parte, relacionadas ao uso do exercício nórdico. Então, a primeira pergunta foi, será que menor tempo, digamos 4 semanas, que para muitos clubes de futebol é o tempo da pré-temporada, é quando eles têm agenda para incluir exercícios de prevenção, será que esse tempo é suficiente para alterar alguma coisa? E 4 semanas realizadas 2 vezes por semana os exercícios. E né, foram feitas análises de arquitetura muscular e análises também de força, né, força isocinética, pelo dinamômetro isocinético. Então, o que foi visto é que houve um incremento assim muito grande de 22% no comprimento do fascículo e também um ganho de força excêntrica de isquiotibiais, né? Essa força feita durante o exercício, ela se traduziu na avaliação isocinética
e que aumentou também aquela relação, melhorou a relação da força entre quadríceps e isquiotibiais. Mas acontece que, né, era um primeiro estudo, e para isso a gente ainda não tinha usado equipes ou jogadores de futebol. A gente queria verificar primeiro os efeitos desse treinamento. Num segundo momento, uma segunda pergunta era, bom, será que para um grupo de atletas de alto rendimento que já tem na sua rotina de treinamento diversas atividades, incluir um programa adaptado, será que vai surtir efeito? E a gente pegou atletas de rugby, que gerou esse artigo, e até atletas de futebol, todos atletas de alto rendimento. E essa pergunta, né, foi respondida com duas principais mensagens. Foram 8 semanas de treinamento, ou seja, menos do que aquelas 12 preconizadas anteriormente. E o que a gente teve de resposta? Né? Realizar um volume crescente de exercício, porque houve algumas comparações. O que acontece com esses estudos com atletas, que eles fazem parte de times, é que os preparadores ou, né, quem comanda os times, eles não querem que alguns façam os exercícios e outros não. Então, o que a gente pode propor, o que se propõe a eles, é fazer, então, diferentes programas. Põe todos para fazer um programa de prevenção, mas alguns a gente variava a frequência semanal e outro o volume semanal. Então, ficou demonstrado que realizar um volume crescente do exercício e realizar 2 sessões de treinamento na semana é melhor para os ganhos de força isocinética dos flexores do joelho, diminuição dos desequilíbrios musculares entre quadríceps e isquiotibiais e para o aumento no comprimento do fascículo, né? Esse que tem se tornado um fator de risco muito disseminado na literatura. Uma terceira pergunta, a gente viu que 8 semanas geravam efeitos, e efeitos diferentes dependendo da periodização. Mas será que aquele primeiro programa feito com pessoas simplesmente saudáveis, mas não atletas, surtiria efeitos de ganho de força para atletas de alto rendimento? E a gente viu que sim, apenas 4 semanas de treinamento, com apenas 8 sessões progressivas, houve um aumento na força excêntrica isquiotibiais de jogadores de futebol. Então a gente sabendo, né, que, bom, se for aplicado esse programa, ou se forem aplicados diferentes programas com esse exercício, se observam melhoras. Então vamos trazer um grupo grande de jogadores para o laboratório e vamos avaliar vários fatores de risco, ver como é que está a prevalência dos riscos de lesões apontadas naqueles estudos que eu citei anteriormente e ver como é que eles estão, tanto em profissionais como sub-20. Né? E a gente avaliou flexibilidade, né, fator de risco, força isocinética e as relações entre a musculatura agonista e antagonista, arquitetura muscular e também, dessa vez, a gente incluiu avaliações funcionais, né, que podem dizer respeito a desequilíbrios lombopélvicos, por exemplo, dos atletas. E aqui tem, assim, elencados nessa parte todos os fatores de risco e aqui a proporção de atletas. Então a gente vê aqui, por exemplo, lesão prévia de isquiotibiais, histórico de lesão em regiões adjacentes, comprimento de fascículo do bíceps femoral mais curto, ou seja, uma infinidade. Tem alguns fatores de risco, 82% dos atletas tinham, 91% dependendo da perna. E mais, quando a gente pegava os atletas que tinham nenhum fator de risco, não apareceu nenhum. E vários atletas tinham 4 ou mais fatores de risco. Então isso é uma informação super relevante, né, para quem é preparador ou para quem é fisioterapeuta, de não se descuidar dos fatores de risco e principalmente, né, essas razões de força. Então mostrando que a força, né, a força excêntrica, ela tem um papel importante na prevenção da lesão. Daí uma quinta pergunta foi, então, vamos comparar, né, a flexibilidade, a força e o comprimento de fascículo de jogadores com e sem histórico de lesão de isquiotibiais na temporada anterior. A gente queria ver como esses jogadores que teoricamente já tiveram alta, já estão participando da pré-temporada, junto com seus companheiros, como é que eles se comportam no que diz respeito a essas características, né, essas aptidões. E o que a gente viu, desculpa aqui a resposta, é que sim, ainda há diferença principalmente na arquitetura muscular e na força, nas razões de força entre quadríceps e isquiotibiais. Ou seja, há uma continuidade, né, uma persistência desses déficits que continuam na temporada seguinte.
Então, ali, né, no começo do trabalho, quando a gente falou sobre o risco, né, os danos causados, tem os danos ali imediatos, tem danos persistentes dessa lesão que persistem na temporada seguinte. É uma lesão que pode ser, né, até 12 meses depois de ter ocorrido a lesão. Até então, a gente fazendo avaliações de força com isocinético, mas na literatura foi mostrada que a avaliação da força, a força medida durante a execução do exercício nórdico de isquiotibiais, era um bom preditor também de lesões. E a gente acabou desenvolvendo esse protótipo, né, esse dispositivo. Aqui é um dos nossos atuais mestrandos do grupo, que sempre participa de todas as avaliações. E a gente desenvolveu esse protótipo que dá em tempo real a força e nas duas pernas bilaterais. Então a gente pode tanto comparar uma perna com a outra, como ter essa informação de pronto. E isso foi, assim, uma ferramenta que a gente teve muito interessante para oferecer em parceria com os clubes. Porque quando a gente faz avaliação isocinética, é uma avaliação demorada, e levar, né, todos os atletas para o laboratório é uma situação que exige muita organização e é difícil com os clubes, porque muitas vezes eles têm que abdicar de outros treinamentos. E com esse equipamento a gente poderia levar até o centro de treinamento, o local dos treinos, os locais dos treinos, e realizar as avaliações. Então, com isso, a gente conseguiu realizar esse estudo com mais de 200 atletas, que a gente ia em cada centro de treinamento e realizava as avaliações. E a gente agora, com esse mecanismo, quis ver se havia diferença na força excêntrica de isquiotibiais, medida dessa forma entre jogadores profissionais com e sem histórico de lesão na temporada passada. E aí a gente meio que confirmou aqueles achados. O grupo controle, aqueles que não tinham lesão, não tinham diferença entre as pernas, no pico de força, né? Já o grupo controle, o grupo lesão, digamos, eles não tinham diferença da perna sem lesão com o grupo controle, mas a perna previamente lesionada ainda apresentava lesão, ainda apresentava fraqueza. E quando a gente pega assim individualmente esses dados, e pega assim, aqui é um dado de assimetria entre as pernas, então, né, menos 10, menos 20, menos 30, são o percentual de assimetria. Aqui o 0 é a perna mais forte. Aqui é o grupo controle, a gente percebe que a maior densidade dos sujeitos está entre os 10% de assimetria. Mas quando a gente pega o grupo lesionado, previamente lesionado, a gente vê que tem muita dispersão e muitos, talvez a maioria, 50% contra 37% dos sujeitos, tem uma assimetria maior do que 10%, que pode, né, indicar um maior risco de lesão futura. E como perspectivas futuras, essa pandemia, esse ano, ela impediu, né, o prosseguimento de diversos trabalhos que nós vimos fazer. Eles eram estudos prospectivos de corte para avaliar fatores de risco e incluir outras lesões prevalentes no futebol, como adutores de coxa, por exemplo, e também de avaliar o efeito de determinadas intervenções em diferentes lesões musculares, não só usando o exercício nórdico de isquiotibiais. E as mensagens, né, finais desse trabalho tem como que as lesões isquiotibiais são multifatoriais. Realmente, quando se faz uma triagem e identifica que algum atleta tem essa lesão, não quer dizer necessariamente, claro, que ele vai ter. Mas a gente acredita e recomenda o constante reforço bilateral dessa musculatura, principalmente de forma excêntrica, e que a estimule em maiores comprimentos musculares. Os atletas devem ser monitorados continuamente, porque uma das coisas que é uma das nossas hipóteses é que a variabilidade durante o ano de uma temporada, os atletas têm muita variação de força. E é nesse momento de fraqueza que se acredita, e isso não consegue ser percebido nos estudos de corte, mas é nesse momento em que ele se lesiona. Enfim, o exercício excêntrico é uma ferramenta potente de reforço dessa musculatura e eficaz na redução do risco de lesão. É possível adaptar, então, isso como uma mensagem importante, os programas do exercício nórdico de isquiotibiais a diferentes realidades e circunstâncias do calendário esportivo. Então, por exemplo, mesmo que os times não tenham possibilidade na sua agenda de incluir um programa periodizado, como proposto inicialmente em 2008, fazer, digamos, microciclos ou mesociclos menores e com menos frequência, ainda assim podem proteger os jogadores, né, ou teoricamente proteger os jogadores dessas lesões. É isso.